Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar desenvolvendo essa página de um countdown e ele vai estar funcionando aqui. A gente vai colocar lá os dias que a gente quer, a data, e ele vai começar a descer até chegar no zero. Esse é um desafio aqui da Rocket City. Você pode acessar sua conta, aí você vem na aba Discover e clica em Desafios. Aqui vai ter vários desafios para você completar. O de hoje é o Countdown. Então a gente abre ele aqui, clica em Instruções. Aqui em Instruções a gente tem tudo. A gente tem sobre o desafio, tem o layout. A gente tem as imagens para baixar diretamente. Ele já nos dá as cores que a gente vai utilizar, a fonte e o peso da fonte que a gente utiliza. Beleza, eu vou abrir o Figma do projeto para a gente ir dando uma olhada juntos. E eu não vou baixar as imagens por aqui, mas você pode baixar o zip e colocar aí na sua pasta. Então, aqui a gente tem o projeto no Figma e a gente já pode começar. Eu tô utilizando uma nova ideia aqui da JetBrains. Então, qualquer coisa eu vou pausando o vídeo para entender como que usa, porque ela é nova, né? Tipo, tá em release ainda, se a gente for ver aqui. Aqui ó, tá em preview. Provavelmente ela vai ser paga e não vale a pena pagar para usar. Ela vai ser um VS Code 2 praticamente. Então eu vou iniciar aqui, eu vou colocar eu vou criar uma pasta aqui dentro, que o nome dela vai ser Styles. E dentro de Styles eu vou criar dois arquivos. Vou dar um touch global.css. Você pode criar clicando aqui também no seu VS Code. New file. Aí aqui eu vou style.css. Mesma coisa. Eu tô com o meu terminal aberto aqui. Então dá na mesma. Eu vou voltar aqui e vou criar um index.html. Pronto. Aqui no index a gente vai começar por ele e aqui ele tem a mesma coisa do Emmet, do VS Code, então a gente pode digitar um exclamação e dar um tab ou um enter que ele funciona. Aqui eu vou dar o nome de Countdown para ele. E a gente já vai aproveitar e importar as fontes. Vamos lá buscar a fonte. Aqui embaixo ele fala pra gente, ó, Google Fonts. Eu já tenho até selecionado aqui, mas eu vou remover para escolher com vocês. 300, 400 e 500. 500 o peso da fonte, então Poppins. A gente pesquisa aqui. Aí vou selecionar 300, a 400 e a 500, que são as fontes que eles passam aqui, ó. Beleza? Adicionou aqui, a gente pode copiar esse link aqui, ó. E nesse link a gente volta aqui e a gente pode colar. Aqui, cara, ele não tem o autofixer pra gente, porque ele tá em beta ainda e tipo, nem tá funcionando direito ainda, mas eu tô usando porque eu achei bonito. Então eu vou identar aqui comigo mesmo. E essas duas linhas aqui da Cross Origin e de Preconnect eu vou colocar embaixo do MetaChar7 aqui. Pronto, vou colocar uma barrinha aqui no final. Ok. E agora a gente vai colocar aqui também o nosso CSS. Então, styles2.css. Ele não funciona, a tag. Então, style. Na verdade não é style, é link2.css. Aí ele tem sim. Beleza. Aí aqui eu tenho que colocar o styles.style. Eu vou copiar essa linha e vou colocar o global.
global.css. Prontinho, já linkamos o nosso CSS e o nosso HTML. Agora a gente vai vir aqui no global.css, a gente vai colar o seguinte. Eu vou copiar aqui do outro arquivo. Aqui a gente tem o root com as cores, eu adicionei a cor white aqui. Aí tem também o reset do CSS, né, colocando margem 0, padding 0, box inside, border box. Essa media query aqui que eu estou utilizando, quando a tela for menor do que 1080 pixels, a fonte vai ter 87%. Isso aqui dá 15 pixels e esse daqui dá 14 pixels. Então, quando a tela for menor do que 768. Aí no HTML eu coloquei que o font family vai ser Poppins. E eu posso colocar também que o font weight vai ser regular. Prontinho. Ok, vou fechar aqui. Agora a gente vai começar o nosso CSS. No nosso CSS a gente vai ter o seguinte. Eu sempre começo com uma classe container. Então a gente pode utilizar .container, né, para ele criar pra gente. E eu vou abrir aqui. E aqui dentro do container a gente vai ter o countdown, né? Então eu vou colocar ponto countdown, que é uma div aqui. E dentro dessa div a gente vai ter um header. Esse editor não tá legal. Então me dê um minuto que eu vou trocar de editor rapidinho. Prontinho, voltei aqui com o VS Code agora, porque sinceramente, né, aquele editor tá bem fraquinho. Vamos lá, continuando aqui, eu já tenho meu header e dentro desse header eu vou ter só um H1 que vai estar escrito ready to launch e launching. Pronto, 3 pontinhos. Vamos voltar aqui para a gente ver o nosso layout. Então a gente colocou o ready to launch e agora a gente vai criar esse timer aqui que a gente tem, que é dias, horas, minutos e segundos. Eu não vou colocar esses dois pontos aqui, porque eu fiz de uma outra forma e eu curti bem mais sem os pontinhos, dá pra entender legal. Se você quiser, você pode colocar, você só vai ter que mudar algumas coisas no seu HTML. Então aqui eu vou criar o ponto countdown time, ok, e dentro desse countdown time eu vou ter 4 itens. Deixa eu tirar o Copilot para ele não ficar me dando spoiler. Então aqui eu vou ter uma div chamada, vou copiar isso aqui, né, porque é só ver, beleza. Então ponto countdown time ponto traço item, na verdade, né, traço item, e dentro dele eu vou ter um p vezes 2. Então ele vai adicionar o p aqui para mim. Eu vou colocar uma class. A class do primeiro p vai ser isso aqui, traço text. Não tem problema ter classes grandes, tudo bem, é bom também ter uma classe bem definida. E embaixo vai ser number. Aqui eu vou escrever hours. E aqui eu vou deixar como 00 por enquanto. E eu vou dar um ID para ele, que vai ser days. Eu vou copiar isso aqui e vou... Isso aqui é um atalho do VS Code, tá bom? Se você estiver utilizando, acho importante você saber. A gente vai pegar essa countdown time. Não, essa countdown time item. E pode selecionar tudo, aperta Alt Shift, setinha para baixo que ele copia. Então eu vou fazer isso 4 vezes. A gente já pode até abrir aqui no Go Alive, que ele vai abrir aqui pra gente. É dessa forma que tá ficando. Eu vou tentar botar ele aqui assim.
E caramba, calma aí, complicou aqui. Meu Windows não tá legal. Beleza, acho que agora foi. Se eu diminuir, continua lá. Beleza. Tenho aqui, aí eu vou trocar de days para hours. E aqui eu vou colocar minutes. E aqui eu vou colocar seconds. Então, aqui é days, né? Days, hours, minutes. E aqui seconds. Falta um D aqui. Beleza, temos aqui o nosso countdown. E eu vou fechar o countdown time. E embaixo dele eu vou adicionar um footer. Então vou colocar aqui um footer. E dentro desse footer a gente vai ter um spam. Que a gente já vai colocar um texto aqui nele. E vai ter um button chamado inscreva-se. Aqui pode ser um button ou outro spam, tudo bem, não teria nenhum problema. E fechando o countdown, só deixa eu confirmar. Fechando o countdown, a gente vai ter uma ponto hero image, que é a imagem que a gente vai ter aqui do lado. Que como fecha isso aqui? Tá, deixa eu abrir de novo então. Que é essa imagem aqui. Então, beleza, vou voltar aqui pro countdown. Aqui a gente já... Só deixa eu adicionar os textos no spam. Aqui a gente vai ter inscreva-se para saber mais sobre o lançamento. Beleza, tá bem cru, a gente não tem nada, pra falar a verdade. Então vamos começar a estilizar isso daí. A gente já tem o nosso Global CSS, que tá os resets, que eu mostrei lá quando a gente estava no outro editor. E agora a gente vai mexer no Style. No Style a gente começa pelo Body. Aqui no Body eu vou colocar um width de 100 VW, um height de 100 VH, e eu vou colocar tudo no centro da tela. Então, display flex, justify content center, align item center, e eu vou dar um position para ele relative, porque quando a gente for adicionar essas imagens aqui em cima, a gente vai precisar dar um position absolute. Então beleza, já centralizei tudo. Consigo diminuir um pouco mais o meu navegador para dar para ir vendo aos poucos. E eu vou dar um overflow hiding aqui também, para quando a gente adicionar as imagens aqui em cima, a gente não ter nenhum problema. Certo? Agora a gente vai utilizar o nosso container. Dentro desse container, ele vai ter um width de 80%, que é para ele não tomar todo o tamanho da tela. Tá vendo que ele veio até mais para cá, a outra imagem ficaria aqui, quando a gente colocar. E ele também vai ter um display flex, justify content center e um align item center. Só que aqui no justify content, só deixa eu confirmar, tem a hero image, então ele tem que ser space between. E eu vou dar um gap aqui de 2 entre a imagem. Eu vou adicionar a imagem aqui já para a gente não perder tempo. Só deixa eu pegar ela aqui. Aqui. Vou pegar a pasta assets. Deixa eu ver se eu consigo colar ela aqui. Pronto. Vou fechar. Já tenho a assets aqui. E aqui no meu Hero Image eu adiciono minha img. Eu vou tirar o Alt, tá? Eu não vou colocar. E aqui eu vou colocar Assets, Images, Rocket SVG. Pronto, tá aqui. Uma do lado da outra já. E agora a gente pode continuar. Ok, o nosso container é isso. E agora a gente vai editar essa parte aqui, ó, do countdown. Então, deixa eu copiar aqui. .container.countdown. E copiei sem querer aqui, tá aqui, countdown.
E esse countdown ele vai ter um display flex, um flex direction column para ele ficar um dentro do outro, e ele vai estar todo alinhado ao centro. Deixa eu ver content center. Pronto, já está tudo centralizado. Legal. Ok, continuando, a gente vai mexer no nosso header. Então, aí eu pego um header H1. Agora eu estou utilizando esse texto. Se eu não me engano, ele está todo em letra maiúscula. Então, eu vou dar um text transform uppercase. Isso faz o texto ficar todo em maiúsculo. Ok, eu vou dar um font size para ele de 2.25 rand. De onde eu tirei essa medida? Se a gente for ver aqui, selecionou o texto lá no Figma, ele aparece aqui pra gente, ó, que o tamanho dele é 36. E se a gente fizer uma conta, calc, 36 dividido por 16 é 2.25. Por que 16? Porque 1 rem é igual a 16, então a gente tem que dividir por 16. Certo? Adicionamos aqui, ficou lá a letra maior. Vou mudar o font weight dela também, vou colocar bold. Se bem que acho que a gente não tem um bold, eu vou colocar o maior aqui então, que é o 500 que a gente tem. E eu vou dar um color purple. Color, dois pontos, var, traço, purple. Beleza? Ficou roxinha já. E aqui também eu vou aproveitar e dar um letter space de 0.1 rem, que a letra fica um pouco mais espaçada entre ela. Ó. Se eu tirar, a letra tá bem junta, e se eu colocar, a letra dá uma pequena separada. Quanto maior eu colocar, mais espaço tem entre as letras. 0.1 é o suficiente. Ok. Agora vamos mexer nessa partezinha aqui, ó, dos Ds, colocar isso na horizontal. Vamos lá. Container countdown. Eu vou tirar o container aqui, eu vou customizar só com o countdown, porque senão vai ficar uma cascata muito grande e fica ruim de mexer. Então eu vou utilizar o countdown -time. E aqui dentro eu vou ter um width de 100%, display grid. Aí ele veio para cá para a ponta, porque é como se eu só tivesse uma coluna, né? Então ele alinha tudo aqui nessa parte. Então a gente vai dar um grid template columns repeat um fr, ou seja, ele vai repetir 4 vezes e dividir em 4 frações de uma fração. Aí ele separa bonitinho um com o outro, sem nenhum problema. E eu vou dar um gap de 1 rem entre eles para ficar espaçado quando tiver no mobile. Beleza, tô com o countdown time aqui. Agora a gente vai mexer no item, que é o que tem dentro dele. Aí, ó, já até colocou aqui para mim, vamos apagar. Vou desativar o Copilot pro CSS também. No time, a gente vai... Não tem um item aqui, ó. Tem? Tem. Então, aqui a gente vai utilizar o seguinte. Margin top de 1.18 rem. Aqui é a mesma coisa. Ah, como você viu que é 1.18? Se a gente pegar aqui, ó, 19 pixels de distância de um elemento para o outro. Se a gente fizer a conta, 19 dividido por 16, 1.1875. Aí eu tirei os últimos dois dígitos e coloquei só 18. Beleza, continuando. Vou alinhar o texto ao centro. Text align center. Beleza, já ficou bem melhorzinho. E também... Estou com dor nas costas. Agora a gente vai mexer nos textos, que é o second, day, minutes, hour. E... falei tudo, tá certo. Deixa eu pegar aqui o text. Então,
copio isso e eu copio esses dois aqui de cima, tirando o countdown. Eu tento manter uma cascata só com 3 itens, tipo, eu pego o vô, o pai e o elemento filho, que é o que eu tô mexendo agora, ao invés de pegar bisavô, trisavô e assim. Ok, aqui no text eu vou ter uma font size de 0.875 rem. 0.875 rem, acho que é 14, né? 14 dividido por 16, isso mesmo, 14 pixels, bem menorzinho. E eu vou dar um font weight aqui também, que vai ser o de 300, que é o light. Ele vai ficar bem mais fininho aqui. Ok, e a color dele também, né? Temos que mudar, que é o var --, vou abrir o global CSS. É o light gray. Só deixa eu confirmar. Não, é o text color. Aqui, ó. Beleza. Text color. Tá lá. Bem mais dificilzinho de ler, né? Ok. E agora vamos mexer no number. Eu posso copiar esse de cima aqui e só trocar aqui embaixo para number. Certinho. E no number a gente vai ter um font size de 4.5 rem. Um font weight. Vou colocar 400, que é o regular. Já vai ficar bem melhor. E o color dele é o black. Var -- black. Pronto. O black aqui ele é um pouco mais cinza, se a gente for ver aqui nas cores. Ele é um cinza um pouco mais claro, ou um preto um pouco mais claro. Acho que assim seria melhor de falar. Beleza, tá estilizado aqui, tá bonito. Bom, eu acho que tá bonito. E agora a gente vai mexer no footer, que é esses elementos aqui. E com isso a gente já tá finalizando já, não tem muito mais coisa, depois só colocar as imagens e partir para o JavaScript, que é a parte legal. Ok, eu vou fechar aqui. Vamos lá, eu vou pegar o container de novo, né? Porque o footer está dentro do container, então container, countdown, footer. Aqui no footer eu vou dar um margin top de 2em, ou seja, 32 pixels. E vou dar um text align center. Vai ficar bonitinho, tá tudo alinhado ao centro. Esse botão tá aqui ainda porque ele tem display inline. Então na hora que eu der um display block pro spam, o botão vai descer para a parte de baixo aqui. E a gente vai fazer isso agora. Vou copiar aqui. Aí aqui eu dou um spam. E o meu spam, ele vai receber o que eu falei aqui, display block. Pode ver que já quebrou a linha pra gente. Beleza. E ele vai ter um font size de 14 pixels também. Font size 0.875 rem. O font weight dele é esse aqui, 400. E o color dele também é o mesmo aqui de cima. Pronto. Esse aqui é o nosso spamzinho. E agora o button. Footer spam, tiro o spam e coloco o button. Ok. Margin top 2em, para a gente dar uma separação. 2em. Ok. Já deu uma espaçadinha aqui e agora a gente vai estilizar mesmo, deixar bonito. Então eu vou começar tirando a borda, border 0. Vou dar um border radius de 10px. Aqui eu posso usar pixels porque dificilmente vai ser maior ou menor do que 10 pixels, independente do tamanho da tela que eu esteja, né? Então não preciso usar o rem no border radius, mas poderia usar também, mas vou manter o 10px aqui. Eu vou dar um padding nele de 1 rem em cima e embaixo e 4 rem nas laterais. Ou seja, ele vai ter 16
pixels de espaçamento para cima, 16 para baixo e 4 rem, se eu não me engano, é 16 vezes 4, 64 nas laterais, dando 128, acho que é isso, 64 vezes 2, exatamente, 128. Ok, vou fechar isso aqui. Temos o padding. Eu vou dar um background para ele aqui também, background var traço purple, ok, e ele vai ter a color, né, a cor do texto dele é var traço white. Por que eu coloco white não FF aqui? Porque se eu quiser trocar a cor, os temas que eu estiver usando aqui, eu só venho aqui no root aqui e altero, por exemplo, de white para orange, e ele já muda lá para mim automaticamente, sem eu ter que ficar procurando dentro do meu arquivo CSS, que pode ter 500 mil linhas. Ok, o font weight dele vai ser 500, e eu também vou dar um letter spacing de 0.1 rem. Ok, ficou assim. Acho que dá para tirar esse letter spacing, que ele deixa meio estranho. Eu vou deixar. Eu fiz com, então eu deixo. Quando a gente passa o mouse em cima, ele não tem nada, né? Nem aparece que é um botão que dá para clicar. Então a gente coloca o cursor pointer. Beleza. E eu vou colocar um hover. Quando eu passar o mouse por cima aqui, eu quero que ele faça uma coisa diferente. Então vamos lá. 2 pontos, hover. E aqui no hover, eu vou dar um border 1px solid var traço purple, que é a cor. Ok? Quando eu passar, ele... Tá vendo que ele tá aumentando? É porque ele tá com uma borda agora. Mas... a gente vai colocar um color. A cor vai mudar também para purple. Deixa eu copiar aqui de cima. E o background vai ser transparente. Então a gente pode escrever transparente. Ele tá fazendo isso aqui ainda. Eu vou colocar uma borda aqui em cima também de 1px, para ele não ficar trocando o tamanho do botão. Tá vendo que tá muito seco? Tipo, só tira a cor e aparece e é isso. Então eu vou colocar 2px aqui na borda para ficar mais bonitinho. E aqui em cima eu também tenho que aumentar 2px. Beleza. E para essa transição não ficar tão ruim, eu vou colocar aqui uma transition no botão, tá? Sem ser no hover. E essa transition vai ser all, ou seja, em todas as transições que ele for fazer vai durar 0.2 segundos. E ela vai ser do tipo easy. Easy é tipo... Opa, eu errei alguma coisa aqui. É isso. Tá vendo? Ó? Ela meio que desaparece. Tem easy in out. A gente pode até pesquisar transitions CSS para fazer animações com as transições, etc. Aí dá para dar uma pesquisada e você coloca a transição que você preferir aí. Beleza? Esse foi o nosso botão. Então aqui a gente praticamente finalizou. E agora só vamos colocar as nossas imagens. Vamos lá. Aqui eu vou fechar tudo, fechar tudo, fechar tudo. Só deixa eu validar onde eu coloquei ela. Eu coloquei ela aqui no dentro do body, né? Então eu vou colocar aqui img assets barra images top image, e aqui eu troco para bottom image. Vou tirar esse alt aqui, Ctrl D, tal. Tirei, quebrou tudo. Olha como ficou bem horroroso. Mas a gente vai ajustar isso aqui agora. Eu vou dar uma classe para elas, para ficar mais simples de utilizar.
Aí eu posso vir aqui, ó, copiar isso e colar aqui, porque ele cola com o mesmo texto, ó, quer ver? Prontinho, bottom image e top image. Beleza, rapaziada. Aqui, só deixa eu ver como eu fiz essa estilização. Aí eu só peguei direto aqui, top image, e eu vou dar um width para ela de 100%. Ok. Position absolute, ou seja, ela vai ter uma posição absoluta em relação ao body, né, que é onde ela tá. E quando eu falo esse absolute, é porque ela vai estar sempre na posição que eu deixar aqui. Então ela vai estar no top 0 e right 0. Right, eu não sei escrever right. Vou colocar left porque eu sei escrever. Left 0. Beleza. Tá lá. A imagem tá aqui, ó, de cabo a rabo. Essa daqui ainda não, a gente ainda não ajustou, então a gente vai mexer nela agora. Ok. Colocamos position absolute. Aqui eu só tenho que trocar para bottom image. Aí ela tá lá em cima, né? Então a gente vai colocar aqui bottom 0 no lugar do top e ela juntou aqui já. Tá vendo que ela tá bem pertinho do botão e não é isso. Tipo, aqui ele tá um pouco espaçado. Então eu posso colocar no bottom um pouquinho para baixo aqui, menos 3, hein? Que acho que fica interessante, olha lá. Deu uma espaçadinha. Não tá nem um pouco interessante para quem vai acessar no celular. E como essa aula aqui ela tem que ser bem completa, né, para não ficar faltando nada para vocês, a gente vai fazer isso aqui agora. Só deixa eu ver quanto tempo de vídeo a gente tá. 30 minutos? Beleza, então eu vou copiar aqui e colar e vou explicar para vocês. Beleza, essa daqui é uma Media Query. Ela vai executar tudo que está dentro dela quando o tamanho da tela for menor do que 1080 pixels. Então o que eu estou fazendo aqui? Quando o tamanho da tela for menor do que 1080 pixels, o nosso container, que hoje em dia é um flex, que é o que abrange o nosso countdown e a imagem, o que ele vai fazer? Ele vai quebrar em coluna. Tá aqui, ó, flex direction column. Quer ver? Se a gente for lá no container, container. Aqui, ó. Se eu coloco um flex direction column, vai ficar um embaixo do outro, tá vendo? E é isso que ele vai fazer quando o tamanho da tela for menor do que 1080 px, 1080 pixels. Tranquilo. Aí ele vai ter um gap de 4 rem, né, que é para separar uma imagem da outra. E aqui também a gente tem no countdown o tamanho do header do nosso H1. Eu diminuo ele para 1.5 rem, o tamanho da fonte. Deixa eu ver quanto dá isso. 1,5 vezes 16 dá 24 pixels. Certo? A nossa imagem, como ela está dentro de uma div, eu centralizo ela dentro dessa div para não ficar torto, e eu coloco o tamanho do container da imagem aqui, né? O tamanho da imagem eu diminuo para 90% quando o tamanho da tela for menor. Então se a gente for vir diminuindo aqui, ó, aqui ele já é menor do que 1080 pixels, então ele quebra e coloca uma embaixo da outra. Tem uma separaçãozinha aqui que a gente colocou. Se a gente for diminuindo, continua até for. Olha o tamanho da imagem que fica, ó. Fica bem pequena. A gente pode ver aqui clicando aqui no celularzinho aqui em cima, clicando em responsive, aí eu coloco aqui um S20. Ficou bem bonito para um S20. Achei que tá interessante. Então, beleza, deixa eu tirar do modo celular. E agora a gente vai fazer o nosso JavaScript. Só deixa eu tomar uma água que eu já volto. Voltando então. Vocês nem perceberam que eu pausei, né? Eu só falei pra vocês ficarem cientes. Ok, continuando. Agora a gente vai fazer o nosso JavaScript
a parte mais legal na minha opinião. É bem simples também, tá? Não tem nada de surreal. Eu vou deixar o HTML aberto que a gente vai precisar das referências. Vou criar um novo arquivo aqui na raiz e ele vai se chamar app.js. Beleza, para a gente linkar o nosso arquivo JavaScript com o nosso index.html, a gente vem aqui no final do body, antes de fechar, a gente escreve aqui, ó, script source e a gente coloca app.js. Aqui dentro você pode escrever o script todo aqui dentro, se você quiser, mas não é interessante, é sempre bom a gente separar em arquivos, né, o que a gente está fazendo. Que nem a gente separou o CSS, agora a gente vai separar o JS. Se você tivesse mais de um arquivo JavaScript, você poderia criar aqui uma pasta scripts e colocar tudo lá dentro. Seria o ideal. Mas como eu só tenho um, então agora eu vou deixar o body aqui aberto. E como já está linkado, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar a referência desses textos aqui, né, que tá tudo com zero, porque é o que vai mudar. Então, vamos lá, a gente vai fazer o seguinte, const, eu vou declarar uma variável aqui, né, const days text, ou seja, que é o texto dos dias, né, e aqui o Emmet está dando isso para mim, mas na verdade eu quero um document.querySelector. E lembra que a gente colocou um ID nele, um ID nos dias, nos elementos? Então aqui fica bem mais fácil, só coloca aqui, ó, hashtag days. Prontinho, você pode colocar vírgula aí, tudo bem, mas o JavaScript não é obrigatório, vai de você. Eu vou copiar isso aqui para baixo, selecionando o final da linha, né, ou o começo da linha também, tanto faz. Alt Shift, vou copiar 4 vezes. Aí aqui eu venho aqui, ó, seleciono o days, Ctrl D, hours, venho aqui embaixo, days, aí aqui eu coloco minutes, days, Ctrl D, days, aí eu vou colocar seconds, aqui copiou errado, então eu vou tirar um S. Beleza, já pegamos toda a referência dos nossos elementos e para provar para vocês, eu vou dar um console.log daystat. Beleza, se a gente for vir aqui, ó, F12, já aparece pra gente o nosso P. Se eu passar o mouse aqui em cima, ele já seleciona ali do outro lado pra gente o nosso elemento. Simples demais. Ok, o que a gente vai colocar aqui? Eu vou declarar uma const. O nome dela vai ser tipo... Vou colocar New Year, que eu vou colocar um countdown para quanto tempo falta pro novo ano. E a gente pode declarar ela assim. Certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai... Eu vou colocar aqui, ó, New Year's Date. E ao invés de declarar assim, eu vou declarar de outra forma, que eu tô até pensando da outra forma que eu fiz aqui, não é o ideal. Então eu vou colocar New Date, ou seja, eu tô criando uma nova data. E eu posso colocar ela aqui, ó, só que não é 22, né? É 23 o ano que vem. Beleza. A gente vai utilizar um setInterval. SetInterval, ou seja, a gente vai setar um intervalo, ele vai executar uma função a cada 1000, esse 1000 aqui é em milissegundos, ok? Então 1000 é igual a 1 segundo. Então aqui eu posso colocar dessa forma, uma arrow function, ele vai executar essa função aqui a cada 1 segundo. Quer que eu te prove? Beleza, vou te provar, hein? Se eu der um console.log oi, a cada 1 segundo ele vai colocar um oi aqui, ó, tá vendo? Ó, 4, 5, 6, 7, isso a cada 1 segundo. Beleza, então aqui dentro a gente já pode criar a nossa function. Beleza, eu vou pegar o nosso current date, né, a nossa data atual, const current date, só o new date. Quando a gente declara assim new date, ele pega a data atual.
Beleza. Então, aqui no current date, a gente vai pegar o total de segundos, que nem ele tá mostrando aqui, ó. Eu vou até desativar para não ficar dando spoiler para vocês. Então, o total de segundos que eu tenho, que é o New Year's Date menos a data atual, dividido por 1000, né? Que ele vai separar em milissegundos para mim. Em segundos, na verdade. Ok, eu já tenho os meus milissegundos. Então eu vou colocar aqui, ó, const days. Por isso que eu coloquei aqui em cima days text, porque eu estou declarando outras variáveis aqui com o mesmo nome e então daria problema. Eu vou colocar aqui, ó, math.floor. Aí eu vou colocar o total seconds dividido por 3600 dividido por 24. Por que 3600? Eu vou dividir todos os meus segundos por 3600, que é 1 hora, e vou dividir por 24, que aí vai dar um dia inteirinho. Aqui eu vou colar para baixo, vou colocar hours. Ok, aqui, ao invés de eu colocar dividido, eu vou pegar o resto da divisão por 24. Entendeu? Porque esse resto da divisão vai dar as horas. Eu posso até colocar aqui, ó, o total seconds dividido por 3600 entre parênteses. Aqui em cima também vou fazer a mesma coisa, porque ele vai executar tudo que está dentro do parênteses primeiro, para depois executar o que está fora. Para os minutos é a mesma coisa, minutes. Então a gente só não divide por 3.600, né? A gente divide por 60, porque 60 segundos tem 1 minuto. E a gente pega o resto da divisão por 60. Esse math.floor aqui eu acabei não explicando, mas ele vai arredondar para baixo. Então, se o resultado der tipo 1.5, ele vai virar 1. Se der 1.9, vai ser 1. Entendeu? Se der 1.1, 1 também. Então ele sempre arredonda para baixo o resultado, né, das divisões aqui que a gente está fazendo. E agora para os segundos, seconds, a gente pega o math.floor total seconds e divide por 60. Não precisa. Divide não, né? A gente pega o resto da divisão por 60. E aqui eu posso tirar esses parênteses que estão em volta, porque não tenho nenhuma divisão a seguir. É melhor evitar palavras difíceis. Ok, com isso a gente já pode mostrar na tela, né? Então a gente vai mostrar na tela da seguinte forma: days text para iniciar, ponto inner text, ou seja, a gente vai colocar dentro do texto do nosso texto aqui, né, desse zero. No lugar disso, a gente vai colocar o seguinte: a gente dá um igual e coloca days. Olha lá, já mudou para 71 dias, porque falta 71 dias para o ano novo, né? Vou diminuir um pouco aqui, ok. Mesma coisa para os demais. Hours text ponto inner text é igual hours. Olha lá, ó, apareceu aqui 9. Só que tá vendo que ele tá sem o zero aqui na frente? Fica feio, né? Então a gente já vai ajustar isso também. Eu vou duplicar aqui para baixo. Selecionei aqui. Opa, selecionei o hours, dou Ctrl D, minutes. Pronto. Aqui embaixo a mesma coisa. Selecionei Ctrl D, seconds. Beleza, tá lá. Olha os segundos descendo. Vamos esperar ele virar. E ele vai aparecer aqui no lugar do minutos 8. Olha lá, 8, 59. Quando o número é maior do que 10, ele fica certinho. 5, 3, 5, 2, etc. Mas quando ele é menor, tipo 8, 9, o ideal seria ele ter um zero aqui na frente. Então, a gente vai criar uma função, porque senão a gente vai ficar deixando tudo no mesmo arquivo, vai ficar muito feio. Mas
daria para fazer da seguinte forma, ó. A gente vai colocar assim, ó. Essa eu vou mostrar a forma feia de fazer, né? Então, seria 10 é menor do que 10. Aí, esse aqui é um operador ternário. É como se fosse um if. É como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. If 10 for menor do que 10, então a variável 10 vai ser igual 0 mais 10, sacou? Aí, se a gente deixar assim, ó, 10 não, né? Eu vou colocar aqui pra ORs, porque é o correto. Como é? Só deixa eu... É isso mesmo, mas... Vou colocar com template liters. Então, eu vou tirar isso aqui. Vou tirar o mais. Vou copiar aqui. E vou juntar aqui, ó. Interpolar com ORs. Ele tá dando um erro. Ah, tá. Ele não deixa eu fazer isso porque ORs é uma constante, né? Então, se eu trocar aqui para let, ele deixaria eu fazer a reatribuição. Olha lá, ó, tá vendo que ficou com 9, né? É a mesma coisa que eu tô fazendo aqui embaixo. Porém, é uma funçãozinha diferente. Eu vou mudar... Na verdade, vou criar uma função pra gente fazer porque fica melhor. Então, vamos criar uma função aqui. A gente aprende a usar outras funções dentro. Vou colocar essa função de addPad. O pad é tipo, geralmente a gente coloca alguma coisa antes ou depois. Vou colocar addPad start. E ele vai receber um valor. E ele vai retornar para mim. Aqui, ó, já posso dar um retorno direto. Value, se o value for menor do que 10, ele vai retornar para mim 0 value. Se não, ele retorna só o value mesmo. Entendeu? Isso aqui é exatamente isso, ó. O value é menor do que 10? Se for, a gente retorna isso. Se não for, a gente retorna isso. Beleza. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um addPad start. Aí eu vou colocar o value. O value não, né? Aqui eu vou colocar um 10. Vou copiar para os demais. Aqui eu coloco ORs. Aqui eu coloco minutes. E aqui seconds. Não deu nenhum erro lá. Então, perfeito. Tá do jeito que a gente quer. 0,5. Quando o minutos for menor, ó. 0,9. Exatamente da forma que a gente quer. Então, esse addPad start, ele tá colocando um 0 na frente do valor, se o valor for menor do que 10. Porém, isso aqui tá legal. Já tá funcionando, porém tá tudo dentro de uma única função. E esse não é o ideal, então a gente vai separar isso aqui em outras funções. Primeira função que eu vou criar vai ser o render countdown. Então, function render countdown. E essa função ela vai receber um objeto com days, hours, minutes e seconds. E ela vai fazer exatamente isso daqui, ó. Aí, ao invés da gente utilizar isso, a gente apaga. Aí a gente faz isso aqui, ó, render countdown. Prontinho, a gente já está passando essas variáveis aqui para dentro da nossa função. Continua funcionando. Já quebramos em uma parte. Porém, dá para mudar, né? A gente tirar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo que a gente está fazendo uma conta? Então, eu vou colocar aqui em cima da render countdown function process. Como eu chamei? Aqui, ó. Countdown
values, ou seja, a gente vai processar os valores do countdown. E aqui dentro dele a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar o const current date, vai colar aqui dentro. E isso daqui a gente vai pegar e vai colocar aqui. Opa, aqui não. Aqui dentro da função, aqui embaixo. Beleza. E o que essa função vai retornar? Ela vai retornar um objeto. Esse objeto vai ter isso daqui. Eu vou copiar daqui que fica mais fácil, né? Beleza, estou retornando tudo isso aqui para mim. E aqui em cima eu posso fazer um const. Vou colocar isso daqui, né? É igual process countdown value. Aqui tá faltando essa. Prontinho, ele retorna tudo aqui para mim. Vou apagar os espaços e tá lá funcionando. A gente separou em algumas funções, então a gente tem 3 funções. Uma para adicionar o 0 na frente da hora, se o valor for menor do que 10. Uma para processar os dados, né, que a gente está fazendo as divisões. E a outra para a gente renderizar na tela a data, né, que a gente colocou. Então, ficou bem simples, eu acredito. Esse vídeo está com 51 minutos, mas está tudo super bem explicado. E para melhorar, no final a gente pode tirar isso daqui ainda, ó, e fazer aqui, ó, function countdown. Aí eu colo aqui, tiro isso e coloco o countdown aqui na frente do set interval. Prontinho, tá funcionando da mesma forma, tá responsivo e tá legal. Agora eu vou ensinar vocês, última coisa, tá? Vou fechar aqui, ó, tudo já. Vocês querem deixar isso aqui online para um amigo de vocês chegar lá e ver o que você fez, que legal, como foi? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão vir aqui, ó, GitHub. Vocês vão entrar na conta de vocês, Your Profile. Aí vocês vão vir em repositórios. Vai vir em New. Vou colocar aqui, ó, Countdown Rocket City. Vocês vão criar isso aqui, tá? O repositório. Criou, clique em Create Repository. Beleza, criou lá. Vocês vão copiar essa linha aqui, ó, Git Remote Add Origin. Ok? Copiou a linha, você vai vir aqui, ó, em Terminal, Novo Terminal. Abrir o seu terminal. Lembrando que para isso você precisa ter o Git instalado, tá? O Git instalado e configurado. Eu vou deixar um card aqui para vocês verem como instala e configura. Com o Git instalado você vai dar um git init. Pronto, inicializou o repositório. Após isso você vai colar aquela linha que a gente copiou. Git add remote origin. Pronto. Adicionou. Aí agora você vem aqui, ó, git add ponto. A gente preparou, né, todos os nossos arquivos. Se a gente for ver aqui, ó, alterações preparadas. E a gente pode vir aqui, ó, git commit -m first commit. Pronto, sumiu tudo daqui. A gente clica aqui, ó, publicar branch. Acho que aqui não vai dar certo porque eu fiz da outra forma. Então só dá um git push origin master. Olha lá. E eu apaguei aqui, né, o final. Pronto. Eu dei um git origin aqui sem querer. Deixa eu dar explorer.exe. Vou apagar minha pasta git aqui para fazer de novo com vocês. Então vou dar um git init. Inicializei. Git add. Aqui não, git remote. Coloco um T no final que eu copiei errado. Git add ponto. Git commit -m first commit e um git push origin master. Prontinho, subiu aqui. Se eu atualizar, já vai estar aqui. Se eu posso entrar no HTML também, vai estar funcionando. Aí você edita o seu git, coloca um readme da forma que você quiser.
E para criar, deixar ele online, você vai clicar aqui ó, em Master e vai digitar aqui ó, gh-pages e clicar em Create Branch. Pronto, agora ele vai criar uma branch para você do GH Pages. Aí você espera alguns minutinhos, alguns 4, 5 minutos que ele vai estar online. Então eu vou esperar esse tempo e já volto. Prontinho, então eu cliquei aqui em Actions, aí ele mostrou para mim aqui, né, as ações que ele fez. Então ele fez o build, fez um report build status, né, se tiver algum erro. Ele deu um warning aqui, mas nada demais. E agora ele está subindo, ó, deploy. Então eu vou copiar esse link aqui, ó. E ele vai estar online para mim e você pode pegar esse link, compartilhar para as pessoas que você quiser que enxergue esse seu projeto. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou!